Duas homenagens em forma de poema escritas por José Jorge Letria. A primeira chama-se A Árvore, a Estrela e a Pequena Mão. A pequena mão desenha a árvore, onde uma estrela se aninha para dormir. Que dia será o de amanhã, no meio dos escombros onde o eco da súplica enlouquece os cães famintos? Quadro trágico para uma noite assim. A pequena mão pega na borracha e tenta apagar toda a dor do mundo e acender com um novo traço a claridade que resgata a alma. A estrela acorda numa copa alta e segue o caminho do que sabe, até encontrar a pequena mão que tudo reinventa à medida do que somos. Quando o encontro acontece, já não é noite nem dia, tempo infinito, mas apenas um lugar onde o choro das crianças, de súbito, se transforma em cântico. A pequena mão desenha tudo, o que falta desenhar para o sonho fazer sentido. É uma mão frágil, mas firme, apenas sábia. E quando abre o livro azul das manhãs, é sempre para escrever as palavras que o estrondo abafou nas cidades feridas. A pequena mão desenha uma árvore, uma estrela e uma mãe aflita. Depois desenha uma linha de horizonte, uma constelação e uma pequena arca. Um traço basta para criar a luz. Depois tudo é mistério e júbilo. Que ao menos esta noite ninguém se esqueça da árvore, da estrela, da lenda e da magia da pequena mão afagando a vida. E o segundo, ode aos natais esquecidos. Eu vinha pé ante pé em busca da pequena porta que dava acesso aos mistérios da noite, daquela noite em particular por ser a mais terna de todas as noites que a minha memória era capaz de guardar com letras e sons no seu bojo de coisas imateriais e imperecíveis. Tinha comigo os cães e os retratos dos mortos, a lembrança de outras noites e de outros dias, os brinquedos cansados da solidão dos quartos, os cadernos invadidos pelos saberes inúteis. E todos me diziam que era ainda muito cedo, porque a meia-noite morava já dentro do sono, no território dos anjos e dos outros seres alados, ora inatingível, a clamar pela nossa paciência, meninos hirtos de olhos fixos na claridade enganadora de uma árvore sem nome. Depois o meu pai morreu e as minhas ilusões também. Tudo se tornou gélido, esquivo e distante, como a tristeza de um fantasma confrontado com a beleza da vida para sempre perdida. Deixaram de me dar presentes e de dizer que era o menino Jesus que os trazia para premiar a minha grandeza de alma, o meu desejo de ser bom para os outros. Passei a escrever sobre tudo isso, sofregamente, só para não ter de escrever sobre a saudade que esse tempo fugidio deixou em mim. A árvore mirrou de frio num canto da sala, os presentes apodreceram no sótão da sala, juntamente com os doces da consoada que ninguém teve vontade de comer, nem mesmo os mais golosos como eu. Um homem de muita idade bateu-me à porta e depositou-me nas mãos um pequeno embrulho. Eis o teu presente de Natal, disse-me. Abriu e vi um livro onde se contava toda a minha vida desde o primeiro Natal, de que conseguia lembrar-me, tudo o mais esquecendo. Ali estava eu, de pé, muito quieto, junto da árvore, à espera que alguém me viesse dizer que o céu era pródigo em revelações e dádivas. Era para lá que eu sonhava ir quando morresse. Quando dezembro se aproximar do fim, lançarei pétalas ao vento como se tentasse semear o perfume do que fui enquanto acreditei. Talvez o homem volte com outro embrulho secreto, só para me dizer que esse é o livro que ainda me falta escrever. Então, juntarei os amigos, os filhos e os netos numa roda de luz à minha volta e direi do Natal o que os antigos diziam dos heróis e dos deuses. Foi à sombra deles que nos fizemos homens. Quando eu partir de vez, lembrem ao menos a ternura do meu sorriso de menino, quando a meia-noite soava no relógio da sala e eu acreditava que a felicidade
ainda era possível. Once in royal David's city stood a lowly cattle shed, where a mother had a baby in a manger for a bed. Mary was that mother mild, Jesus Christ, the little child. E é então de Agostina Bessa Luís esta inesperada crónica de Natal. Todos os anos, por esta altura, quando me pedem que escreva alguma coisa sobre o Natal, reajo de mau modo. Outra vez uma história de Natal, que chatice, digo. As pessoas ficam muito chocadas quando eu falo assim, acham que abuso dos direitos que me são conferidos. Os meus direitos são falar bem, assim como para outros, não falar mal. Uma vez em Paris, um chofer de táxi, desses que se fazem castiços e dizem palavrões para corresponder à fama que têm, aborreceu-me tanto que lhe respondi com palavrões. Ditos em francês. A mim não me impressionavam, mas ele levou muito a mal e ficou amuado. Como se eu pisasse um terreno que não era o meu e cometesse um abuso. Ele era mal criado, mas eu era injusta. Cada situação tem a sua justiça própria. É isto. É de uma complexidade que o Código Civil não alcança. Mas dizia eu, outra vez o Natal e toda essa boa vontade de encomenda. Ponho-me a percorrer as imagens que são da praxe. Anjos trombeteiros, pastores com capotes de burel e meninos pobres do tempo da Revolução Industrial Inglesa. Pobres e explorados, mas, entretanto, não excluídos do trato social através dos seus conflitos próprios, como se pode observar nos livros de Charles Dickens. Atualmente, as crianças estão mais isoladas de um processo de libertação adequada à sua normalidade. Não há qualquer lógica entre o pensamento que elas sugerem e a ação que lhes é imposta. Mas isto são considerações de Natal? Confessem que preferem uma história, uma coisa leve, talvez um pouco insensata e graciosa. Pois bem, falemos de pastores. Um amigo meu passou uns dias na Serra da Estrela para se curar de uma depressão, uma dessas doenças que são produzidas pela sociedade burocrática, onde todos se destroem em boa paz. Cuidou ele que a solidão e a vida rude o haviam de transformar. Mas o sofrimento, que não é disciplina nem necessidade, torna-se em crítica mesquinha. Ele andava pelos montes com ar de censura e escândalo, perguntando às pessoas como podiam viver sem ir ao teatro e sem comer costelas panadas. Alumiando-se com azeite e deitando-se ao pôr do sol para não o gastar. Sobressaltava-o muito aquela imobilidade da serra com os rebanhos que pareciam pedras e os pastores com o cão de pelo assanhado. Sentava-se ao lado deles e travava conversa. Olhe lá, você nunca sai daqui? Perguntava. E o pastor respondia. Eu não, senhor. E então, não se aborrece? Eu não, senhor, tornava o homem. Mas não se aborrece mesmo, sempre sozinho, a ver só ovelhas aqui no cimo da serra? Insistia o meu amigo. Então o pastor, apertado naquele inquérito, fez um esforço para compreender a desordem que provocava no espírito do homem da cidade e disse, apontando com um ligeiro movimento do queixo, as ovelhas. Elas às vezes bolem. Queira desculpar-se se o conseguiu ou não sei. O meu amigo não andou muito tempo por lá. Deu um jeito a um tornozelo e tiveram que o levar de Padiola até à localidade, onde arranjou melhor transporte para o hospital. Disse daquilo cobras e lagartos. Também é preciso ver que não era homem para grandes descobertas. Até acha que as descobertas foram um erro histórico. Mas que tem o Natal a ver com isto, direis? Descubram.
Não digo do Natal, digo da nata. Do tempo que se coalha com o frio e nos fica branquíssima e exata nas mãos que não sabem de que cio nasceu esta semente, mas que invade esses tempos relíquidos e pardos e faz assim que o coração se agrade de terrenos, de pedras e de cardos por dezembros cobertos. Só então é que descobre dias de brancura, esta nova pupila, outra visão. E as cores da terra são feroz loucura, moídas numa só e feitas pão, com que a vida resiste e anda e dura. Dois curtos poemas de António Manuel Couto Viana. É tempo de Natal. Exibe-se um pinheiro com lâmpadas de cor sobre o balcão. Tem também pendurados a isca do dinheiro e flocos finos de algodão. Nas férias foge a freguesia do final das manhãs, com os seus quispos disformes de inflada fantasia e o conforto das lãs. Bebem-se mais bebidas quentes, o chão mais úmido incomoda e há apelos insistentes do cauteleiro que anda à roda. Os embrulhos nas mesas, nos regaços, com vistosos papéis, florescem de acetinados laços, lembram o ouro, o incenso, a mirra em mãos de reis. Muitos adultos, pouca criançada, muito cansaço, pouca animação. A vida, a cruz, tão cara, tão pesada, e dão-se as boas festas sem se sentir que o são. Consigo mesa junto à vidraça, e é em mim que procuro, ou é lá fora, a estrela que não luz, o pastor que não passa, o anjo que não vem anunciar a hora. E um outro cenário de Natal sem o Natal. Nenhuma estrela-luz com mais brilho no céu. Não ouço o rumor de asa ou de vagiro. É meia-noite já e ainda não nasceu. O que terá acontecido? Eu, para aqui ajoelhado, a memória da infância a pedir-me alegria, todo o presépio armado e a manjedoura vazia. O silêncio apavora, nem uma loa, nem o som de um sino. Por que tanta demora? Não mais irá nascer o meu menino? Nenhum sinal de sobrenatural no cenário onde a fé não sublima nem arde. Por isso, o meu Natal vai chegar tarde. Para sempre tarde. Hoje é dia de ser bom. É dia de passar a mão pelo rosto das crianças, de falar e de ouvir com mavioso tom, de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças. É dia de pensar nos outros, coitadinhos, nos que padecem, de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua miséria, de perdoar aos nossos inimigos, mesmo aos que não merecem, de meditar sobre a nossa existência tão efêmera e tão séria. Comove tanta fraternidade universal. É só abrir o rádio e logo um coro de anjos, como se de anjos fosse, numa toada doce de violas e banjos, entoa gravemente um hino ao Criador. E mal se extinguem os clamores plangentes, a voz do locutor anuncia o melhor dos detergentes. De novo a melopeia inunda a terra e o céu, e as vozes crescem num fervor patético. Vossa Excelência verificou a hora exata em que o menino Jesus nasceu? Não seja estúpido. Compre imediatamente um relógio de pulso antimagnético.
Torna-se difícil caminhar nas preciosas ruas. Toda a gente acotovela, se multiplica em gestos esfuziante. Todos participam nas alegrias dos outros como se fossem suas e fazem adeuses enluvados aos bons amigos que passam mais distante. Nas lojas, na luxúria das montras e dos escaparates, com subtis requintes de bom gosto e de engenhosa dinâmica, cintilam, sob o intenso fluxo de milhares de quilowatts, as belas coisas inúteis de plástico, de metal, de vidro e de cerâmica. Os olhos acorrem num alvoroço liquefeito ao chamamento voluptuoso dos brilhos e das cores. E como se tudo aquilo nos dissesse diretamente respeito, como se o céu olhasse para nós e nos cobrisse de bênçãos e favores. A oratória de Bach embruxa a atmosfera do arruamento. Adivinha-se uma roupagem diáfana a desembrulhar-se no ar. E a gente, mesmo sem querer, entra no estabelecimento e compra, louvado seja o Senhor, o que nunca tinha pensado comprar. Mas a maior felicidade é a da gente pequena. Naquela véspera santa, a sua comoção é tanta, que nem dorme serena. Cada menino abre um olhinho na noite incerta para ver se a aurora já está desperta. De manhãzinha, salta da cama, corre à cozinha em pijama. Na branda macieza da matutina luz, aguarda-o a surpresa do menino Jesus. Jesus, o doce Jesus, o mesmo que nasceu na manjedoura, veio pôr no sapatinho do Pedrinho uma metralhadora. Que alegria reinou naquela casa em todo o santo dia. O Pedrinho, estrategicamente escondido atrás das portas, fuzilava tudo com devastadoras rajadas e obrigava as criadas a caírem no chão como se fossem mortas. Já está. E fazia-as erguer para de novo matá-las. E até mesmo a mamãe e o sisu do papá fingiam que caíam, crivados de balas. Dia de confraternização universal. Dia de amor, de paz, de felicidade, de sonhos e venturas. É dia de Natal. Paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas. E num ano como este, do seu centenário, não poderia faltar um conto de José Saramago. Este chama-se História de um Muro Branco e de uma Neve Preta. Não haveria nada mais fácil no mundo das histórias que escrever um conto de Natal com o menino Jesus ou sem ele, se não fosse dar-se o caso de que uma criança que nasce está sempre nascendo. O nosso grande erro, esquecidos como em geral andamos das infâncias que vivemos, foi pensar que as crianças nascem uma única vez e que depois de nascidas se limitam a ficar à espera de que o tempo passe e as transformem em adultos, os quais, como deveríamos saber, constituem uma espécie diferente de seres humanos. A criança começa por nascer uma vez, que é de vir ao mundo, e depois continua a nascer para compreendê-lo. Não tem outro remédio nem há outra maneira, como se verá pelas duas breves histórias que se seguem, ambas autênticas, ambas verdadeiras. A terra, àquela hora, cobria-se de uma noite tão escura que parecia impossível que dela pudesse nascer o sol. Não tem chovido, as tempestades andam por longe, o rio descansa da sua primeira cheia de inverno, os charcos são de mercúrio. O ar está frio, parado e estala quando respiramos, como se nele se suspendesse uma ténue rede de cristais de gelo. Há uma casa e luz lá dentro. E gente. A família. Na lareira ardem grossos troncos de lenha, de onde se desprendem, lentas, as brasas. Quando à fogueira se lhes juntam gravetos, ramos secos, um punhado de palha, a labareda cresce, divide-se em trêmulas línguas, sobe pela chaminé encarvoada de fuligem, ilumina os rostos da família e logo volta a quebrar-se.
Ouve-se o ferver das panelas, o frigir do azeite, onde boiam as formas redondas das filhós, entre o fumo espesso e gorduroso que vai entranhar-se nas traves baixas do telhado e nas roupas úmidas. São talvez 9 horas, a modesta mesa está posta, o momento é de paz e de conciliação e a família anda pela casa, confusamente ocupada em pequenos trabalhos, como um formigueiro. Não tarda que saiam todos para o quintal. Vai ser lançado ao ar o foguete de 3 respostas, esse que, cumprindo a tradição, anunciará aos vizinhos que naquela casa já a última filhó saiu do tacho a escorrer e foi cair no alguidar profundo, onde aguardará o retoque final da canela e da calda de açúcar. Entre portas, a criança vê a família a sorrir, fazendo e desfazendo grupos em torno do avô, que sopra um tição trazido da lareira e o aproxima do cartucho de pólvora, amarrado ao caniço. Tinha pedido que o deixassem ajudar, mas responderam-lhe como das outras vezes. Ainda és muito pequeno. Para o ano que vem. A família tem razão. É preciso ter cuidado com as crianças. A pólvora inflama-se bruscamente, lança um jato de fagulhas vivíssimas, silva como uma serpente, e logo é um dragão rugindo que sobe para o ar gelado, corta-o como uma espada de fogo, e lá muito no alto, quase tocando as primeiras estrelas, estala, estraleja, cobrindo os ecos de outro foguete distante. O caniço desce com uma luz mortiça que desmaia e vai cair longe nos olivais que rodeiam a casa sobre as ervas cobertas de geada. Com este tempo não há perigo de que pegue fogo às árvores. De súbito, a família diz que está frio e volta para casa, levando entre os braços, entre os anéis, entre os tentáculos, a criança, a quem não deixaram ajudar a lançar o foguete. Tinham deixado a porta aberta, o interior da cozinha a arrefecer. A avó acode a espalhar na fogueira uma mão cheia de aparas, desgalha um ramo seco de oliveira, parte-o com as mãos calejadas, mas é com suavidade que depois chega os troços à chama, como se estivesse a alimentá-la. O lume hesita, escolhe o lado mais acessível da lenha e depois, indiferente, aliado, a pensar noutra coisa, recomeça o seu eterno ofício de fabricante de cinzas. A família gira em redor da mesa, arruma-se nas poucas cadeiras que há, trazidas algumas de outras casas, uns quantos escabelos pouco firmes, um caixote velho, posto em pé. Os rostos estão sorridentes e corados, e têm nomes e apelidos, mas para a criança são, antes de tudo, os pais, os avós, os tios, os primos, um enorme e complicado corpo de animal que lhe lembra a história da bicha de 7 cabeças ou o dragão que não dorme. Sobre a mesa, trava-se uma gesticulação ruidosa de facas e garfos, de mãos, de dentes, uma contínua mastigação que deforma os rostos e engordura as bocas. Contam-se casos, anedotas, todos riem. O frio está lá fora e a geada e a noite impenetrável. A criança anima-se. Já esqueceu a decepção. Para o ano talvez a deixem lançar o foguete sozinha. Também tem uma história para contar. Só está à espera de uma pausa, de um momento mágico, em que todos se calem, acaso emudecidos por um anjo que passou, deixando apenas a imagem de um dedo imperioso sobre os lábios cerrados. O momento está a chegar por fim. Uma a uma calam-se as bocas da família. É agora ou nunca. A criança inspira fundo, rompe o silêncio, começa a falar. A família olha surpreendida. Dá alguma atenção, mas não muita, nem por muito tempo. Não dura, não pode durar. As vozes regressam do silêncio e é o pai que lhe corta a narrativa com uma frase que faz rir toda a gente. Uma frase que vai fazer chorar a criança. Porque o menino, a criança é um menino, levanta-se da mesa, abre a porta, separa-se da família e desce os 3 degraus de pedra que conduzem ao mundo. Ali adiante, há um muro caiado, baixo, com uma varanda dando para as terras ignotas. A criança vai debruçar-se sobre o muro, deixa cair a cabeça sobre os braços cruzados e o terrível nó das lágrimas desata-se dentro de si. Da casa vêm risos e vozes. Alguém fala muito alto e depois ressoam gargalhadas. Ninguém está pensando na criança.
Faz muito frio. Visto daqui, o céu parece estar feito de veludo negro. E há as estrelas, duras, nítidas, implacáveis, quase ferozes. A criança levanta os olhos. Lá estão elas a brilhar. Olhadas através das lágrimas, as estrelas são diferentes. Mundo estranho, estranho mundo este. Sob os passos da criança, o chão duro e gelado range. E em frente, as árvores negras, misteriosas, onde à noite os grandes medos se vão esconder, tomam o ar confidencial de quem conhece todos os segredos futuros, a hora e o lugar onde acontecerá o terceiro nascimento e o quarto e o quinto, todos os aqueles que ainda esperam a esta criança, até mesmo quando de havê-lo sido já não lhe restar memória. As crianças estão sempre a nascer. Às vezes nascem de explosivas alegrias, de achados incríveis, de deslumbramentos únicos, mas o mais frequente, uma vez após outra, é nascerem de cada tristeza sofrida em silêncio, de cada desgosto padecido, de cada frustração imerecida. Há que ter muito cuidado com as crianças, nunca me cansarei de o dizer. Um dia, uma professora teve uma ideia de professora e mandou os seus alunos que fizessem uma composição plástica sobre o Natal. Claro está que não empregou esta linguagem. O que disse foi: façam um desenho sobre o Natal. Usem lápis de cores ou aguarelas, ou papel de lustre, o que quiserem, e tragam na segunda-feira. Uns com lápis, outros com aguarelas, outros com papel recortado, alguns pintando com os dedos. Todos cumpriram o melhor que puderam. Apareceu tudo quanto é costume nestes casos. O presépio, os reis magos, os pastores, São José, a Virgem e, inevitavelmente, o menino Jesus. Bem feitos uns, mal feitos outros, toscos ou esmerados, os desenhos caíram na segunda-feira em cima da secretária da professora. Ali mesmo os viu e lhes pôs nota, ia marcando bom, mau, suficiente, como se com esses juízos os marcasse para a eternidade. De repente, quantas vezes ainda teremos de dizer que é preciso muito cuidado com as crianças. A professora segura um desenho nas mãos, um desenho que não é melhor nem pior que os outros, mas ela tem os olhos fixos, está confusa, perturbada. O desenho mostra a invariável manjedoura, a vaca e o burrinho e toda a restante figuração. Sobre esta cena, já sem mistério, cai a neve. E esta neve é preta. Porquê? Porquê? Pergunta a professora à menina que fez o desenho. A menina não responde. Talvez mais nervosa do que quereria mostrar, a professora insiste. Há na sala os risos cruéis e os murmúrios de troça que sempre aparecem em ocasiões destas. A menina está de pé, muito séria, um pouco trêmula, e responde por fim: pintei a neve preta porque foi nesse Natal que a minha mãe morreu. Fez-se silêncio e a professora pensou. Assim o veio a contar mais tarde. À lua já chegamos, mas quando e como conseguiremos chegar ao espírito de uma criança que pintou a neve preta porque a mãe lhe morreu? Muitos anos depois destas histórias terem acontecido, contei-as a uma outra menina que me perguntou: e eles ainda estão tristes? Nessa altura disse-lhe que sim, que há tristezas que o tempo não consegue apagar. Mas hoje, conforta-me a ideia de que talvez o menino do muro branco e a menina da neve negra se tenham encontrado na vida e que talvez por causa deles o mundo já esteja a mudar, sem que nós tenhamos dado por isso. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year.